Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Na Bíblia Pode. Um imenso prazer ter você aqui conosco mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Lição de número 16 da série Jesus, o Restaurador da Vida, e quão longe nós chegamos, quanto aprendizado nós obtivemos até aqui. E eu tenho certeza que ao final dessa série você será uma outra pessoa. Você já é uma outra pessoa, porque eu tenho certeza que o conhecimento bíblico adquirido aqui, até aqui, com certeza transforma as nossas vidas. E eu posso dizer com absoluta certeza que a Bíblia é o único livro que tem esse poder. A gente pode estudar qualquer outro assunto, por mais técnico e por mais detalhado que seja, ele vai nos trazer sim conhecimento, né? Pode nos tornar pessoas mais cultas, mais inteligentes, mas somente a Bíblia, a palavra de Deus, tem o poder de transformar. E eu tenho certeza que eu e você, ao final de toda essa série, seremos transformados pelo poder da palavra. Amém? Que bom que você está aqui. Eu já quero lhe pedir para você inscrever-se no canal, se você ainda não é inscrito, ativar o sino de notificação, compartilhar essa live com todas as pessoas que você conhece, para que todos possam ter a oportunidade de aprender a Bíblia junto conosco aqui. Você que está nos acompanhando, quem sabe, alguns episódios, né? Quem sabe até desde o primeiro episódio, já notou que aqui não é a minha palavra, não é a palavra do homem que prevalece, mas sim a palavra de Deus. Todos os temas que aqui abordamos, nós abrimos e vimos na Bíblia o que é que Jesus disse a respeito deles, né? Sobre o sábado, sobre a lei, sobre a volta dele, sobre a própria Bíblia, sobre batismo, sobre fidelidade. E hoje nós vamos ver um tema muito interessante aqui, que é o estilo de vida cristão. O que é que a Bíblia fala a respeito do estilo de vida cristão? Como é que nós cristãos devemos nos portar, nos comportar? Como é que você, cristão, se você ainda não aceitou a Cristo, mas eu tenho certeza que devido a esse contato aqui com ele, através do estudo da Bíblia, você já deve estar pensando, por que não tomar essa decisão? E eu posso lhe dizer com toda certeza que essa foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E eu tenho certeza que se você optar por tomar essa decisão, você não irá se arrepender, muito pelo contrário, você poderá ter a oportunidade de viver uma vida muito diferente da vida que você vive, e com a certeza de que isso aqui vai acabar, todo esse mal, todo o pecado, esse mundo que já não tem nada de bom a nos oferecer, ele vai passar e nós viveremos para sempre com o Senhor na nova Canaã, na nova cidade santa. Essa é a nossa esperança, é por isso que o nosso coração pulsa e é por isso que estamos aqui para fazer a vontade de Deus quando o assunto é pregar o Evangelho. Então eu quero te pedir que feche seus olhos, deixa sua Bíblia aí ao seu lado, chama aí seu vizinho, seu pai, sua mãe, seus filhos, seus avós, seus amigos que aí estão para ficar aí na frente da telinha junto conosco. Deixa sua Bíblia já aberta no livro de Mateus, capítulo 6, e nós vamos orar e pedir para que o Espírito Santo de Deus nos abençoe mais uma vez esta noite. Oremos. Santo Deus, amado Pai, estamos aqui mais uma vez, Senhor, para estudar a Tua palavra. E te agradecemos por essa oportunidade, por esse privilégio de estarmos aqui, eu e os nossos amigos aqui do outro lado da tela, através do YouTube, desse recurso tecnológico, juntos estudando a Tua palavra. Te pedimos, Senhor, humildemente, que Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e, ao termos contato com esses textos bíblicos, possamos aprender mais de Ti e que esse aprendizado produza em nós mudança e que decidamos hoje seguir os Teus caminhos rumo ao céu. Em nome de Jesus choramos. Amém. Antes de iniciar, eu quero me retratar, pedir perdão, porque na quinta-feira
né? A nossa equipe até postou lá na rede social, @nabibliapod, no Instagram, por isso que eu peço você que siga também essa página, porque lá você pode ficar atualizado com o conteúdo. Bem verdade que ela está um pouquinho parada, porque nós estamos nesse período aqui de classe bíblica, de estudo bíblico, mas a nossa equipe postou lá, porque na quinta-feira eu estava em viagem e eu não consegui conectar para poder nós fazermos esse estudo. Mas estamos aqui hoje, domingo, 6 de abril, 18 e pouquinho, para juntos estudarmos. Pega a sua Bíblia, nós vamos ler o livro de Mateus, capítulo 6, e a introdução para o nosso tema fala um pouco sobre ansiedade, mal do século. Ansiedade, nós vivemos ansiosos, né? A sociedade vive ansiosa. Eu trabalho com logística e eu vivo na pele essa ansiedade. Todas as pessoas que consomem, né, através da internet, fazem compras, consomem ali o e-commerce, ao efetuar a compra, assim que o seu pedido ali é fechado, o pagamento é aprovado, já começa ali uma corrida incessante para que esse pedido seja entregue e aquele que comprou fica na ansiedade esperando a sua encomenda. Essa ansiedade deveria ser, né, ao esperar Jesus voltar, uma ansiedade boa, mas a Bíblia nos diz algo a respeito da vida do cristão em relação a isso. Vamos ler o que é que diz aqui Mateus capítulo 6, verso 25 a 34. Abra aí a sua Bíblia e acompanhe a leitura comigo. Verso 25, perdão. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E o verso 34 conclui: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Olha que interessante. A introdução do nosso estudo começou falando sobre ansiedade e deixando um recado valiosíssimo para mim e para você no verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Como deve ser o estilo de vida do cristão? Deus em primeiro lugar. Deus deve ser aquele quem ocupará, né, a nossa mente, ocupará o nosso pensamento, né? Ele está ali para ser o primeiro em nossas vidas. Nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Nós confiamos muito na força do nosso braço e eu conheço pessoas que estão o tempo inteiro ali tentando pensar o que é que ele vai fazer para poder sustentar a sua família, para poder se sustentar, para poder alcançar os seus objetivos e muitas vezes se esquece de buscar a Deus e saber se aquilo que ele tanto almeja, aquilo que ele tanto tem corrido atrás,
é a vontade de Deus. E no verso 34, uma segunda dica é que nós não devemos nos inquietar com o dia de amanhã. O futuro é algo que está fora do nosso alcance. O passado é algo que já aconteceu e não pode ser mudado. E nós precisamos viver o hoje, o presente, por isso que se chama presente, né? Uma dádiva. Essa frase é um clichê, mas é uma pura verdade. Nós precisamos nos ater aos nossos dias, ao nosso momento, à decisão que tomaremos agora e daqui a alguns segundos, porque a nossa vida é feita de decisões o tempo inteiro. Vamos então continuar buscando na Bíblia o que é que a Bíblia fala sobre o estilo de vida cristão. E a primeira pergunta do nosso estudo é: que princípio básico deve dirigir a vida do cristão? 1 Coríntios 10, verso 31 vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O princípio que deve nortear a minha vida e a sua vida enquanto cristãos. Se você que está nos assistindo ainda não é um cristão, ainda não é um servo de Cristo, não tomou a sua decisão, né, de ser batizado nas águas em nome de Jesus e seguir esses caminhos, saiba que a partir da sua decisão, eu já estou profetizando que você tomará essa decisão, a sua bússola, o seu norte é fazer tudo para a glória de Deus. O que você come, o que você bebe, o que você veste, o que você lê, o que você ouve, o que você assiste, com quem você se relaciona, tudo tem que ser feito para a honra de Deus. Com quem eu me relaciono? Sim. A Bíblia apresenta o princípio do jugo desigual. Então, se você hoje é um cristão e decide se relacionar com uma pessoa, sei lá, um budista ou uma budista, né, um hindu, um islamista, você saiba que a Bíblia entende que isso é um jugo desigual, porque você está para um caminho e essa pessoa para um outro caminho. Por isso que ele diz que tudo que nós devemos fazer para a honra e glória de Deus. Tudo em nossa vida deve glorificar o nome de Deus. O que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente ouve, o que a gente lê, a forma que nós nos vestimos. Algumas pessoas acham e taxam algumas igrejas, né, e eu vou dar o exemplo da igreja adventista, que é a igreja a qual eu congrego, por orientar os seus membros, né, os seus servos, a seguir esse princípio e estar ali de acordo com o que é de mais coerente com esse princípio, especificamente no que se trata, por exemplo, a vestimenta. A Bíblia, ela não trata detalhes de como eu devo me vestir, mas o princípio deve reger, né, essa questão. Tem que ser para a honra e glória de Deus. Imagina eu, magno, um homem casado, ancião de igreja, está, por exemplo, no púlpito ali pregando e, não sei, com a calça pela canela, no meio da canela, toda apertada, né? Imagina que cena. Com certeza aquilo chamará muito mais atenção do que as palavras que estão sendo ditas ali no sermão, e com certeza absoluta isso não estará glorificando o nome de Deus, né? Ou uma mulher que se maqueia de forma muito extravagante, chamando mais atenção para ela do que para o seu testemunho. Com certeza isso não está glorificando a Deus. Ou relacionado à alimentação, comendo algo que a Bíblia diz que é impuro, que é impróprio para o consumo humano, como carne de porco, camarão e algumas outras. Com certeza isso não glorifica a Deus. E o princípio que rege o estilo de vida do cristão é: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. Questão de número 2. Como Deus considera o corpo humano? Interessantíssimo isso. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu, por exemplo, nitidamente tenho
luta a ser vencida contra a balança, estou acima do peso, né? E a Bíblia me orienta que o meu corpo é espírito, é templo do Espírito Santo, então eu devo cuidar do meu corpo. Então, há mais ou menos aí 10 dias, 15 dias, eu retornei às atividades físicas para poder tratar o meu corpo, tenho buscado melhorar a alimentação, comer aquilo que vai me deixar mais saudável, para que o meu corpo também glorifique a Deus, porque ele é templo do Espírito Santo. Então, o estilo de vida do cristão, ele deve ter em mente que o corpo dele é templo do Espírito Santo. Isso tem a ver com outras coisas também. Por exemplo, o casal que está ali namorando, que está namorando, ainda não casou. A Bíblia diz que o sexo fora do casamento ou antes do casamento é fornicação e é pecado. Então, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, você deve se preservar para esse momento, né? Deus instituiu a relação sexual entre o casal, entre o homem e a mulher, né? Que é o que a Bíblia apresenta como sendo um casal segundo os moldes de Deus, segundo, né, aquilo que Deus estabeleceu. Mas esse contato mais íntimo deve ser feito pós o matrimônio, porque o seu templo, o seu corpo é santo, é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo não habitará num corpo que está corrompido, né? Algumas pessoas podem dizer, mas nós estamos corrompidos pelo pecado, só seremos transformados quando Jesus voltar, e de fato, mas a orientação bíblica é que nós devemos cuidar disso até que essas coisas aconteçam, até que Jesus volte. Questão de número 3, que outros conselhos encontramos para manter mente e corpo saudáveis? Filipenses 4, verso 8 diz, quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Tudo que é puro, honesto, justo, amável, verdadeiro e de boa fama, é isso que deve sondar os nossos pensamentos, a nossa mente. Então a gente deve, como um cristão, como um estilo de vida cristão, ter bons pensamentos, ter, né, boas coisas circulando em nossas mentes. E isso também quer dizer que a gente deve evitar consumir coisas ruins, coisas que poluam a nossa mente, como filmes de violência, filmes de terror, canais que só apresentam coisas ruins, né? Jornais, telejornais que só apresentam coisas ruins, ou então você fica na rede social só olhando coisa ruim. Isso deve ser evitado para que a sua mente possa estar voltada para tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, para que a sua mente não esteja sendo poluída, né, ou corrompida com as coisas ruins. Questão de número 4. Qual foi a alimentação que Deus deu para o ser humano assim que criou? Gênesis 1, 29. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos por mantimento, ser-vos para mantimento. Então, a vontade de Deus é que nos alimentássemos de tudo que fosse brotado da terra, né? Semente, frutos, ervas. Essa foi a vontade de Deus. Mas por que nós comemos carne? A terra foi destruída pelo dilúvio, né? Está lá relatado em Gênesis, e Deus permitiu, a partir ali da família de Noé, orientou que ele levasse animais impuros, né? Um par de todos os animais impuros, e dos animais puros ele levasse 7 para depois que as águas baixassem, certamente não teria nenhum fruto, então aqueles animais serviriam para a alimentação daquele povo. Mas isso tem a ver com a permissão de Deus, mas a vontade de Deus é o plano original, que é que nos alimentássemos de forma vegetariana, de tudo que é produzido da terra. Somente após o dilúvio, Deus permitiu ao ser humano comer alguns tipos de carne. É o que eu citei aqui. E confira quais foram
esses tipos de carne permitidos por Deus aqui nessas passagens. Então abra aí a sua Bíblia em Levítico capítulo 11, nós vamos poder, nós não leremos todas essa passagem, você pode pausar e ver o texto, né, completo, na íntegra, mas vamos ler alguns trechos aqui para que você e eu possamos aprender sobre o que foi que Deus disse a respeito do consumo de carne. O título aqui na minha Bíblia está Os Animais Puros e Impuros. Diz aí no chat ou então lá na DM, no Instagram, o que é que a Bíblia falou, o que é que está escrito na sua Bíblia aí. Capítulo 11, verso 2. Vamos ler a partir do verso 1. O Senhor Deus deu a Moisés e Arão as seguintes leis para os israelitas. E aqui algumas pessoas podem dizer, mas isso aqui está restrito aos israelitas. Mas isso aqui é uma orientação de Deus para o seu povo. E nós vamos ver que não tem nenhuma passagem que Deus tornou isso aqui inválido. Vocês poderão comer a carne de qualquer animal que tem casco dividido e que rumina. Mas não poderão comer camelos, coelhos selvagens ou lebres, pois esses animais ruminam, mas não têm o casco dividido. Para vocês, esses animais são impuros. É proibido comer carne de porco. Para vocês, o porco é impuro, pois tem o casco dividido, mas não rumina. Não comam nenhum desses animais, nem mesmo toquem neles quando estiverem mortos. Todos eles são impuros. Vocês poderão comer qualquer peixe que tem barbatana e escama, mas não poderão comer os animais que vivem na água e que não têm barbatanas e escamas, nem escamas. Esses animais são impuros para vocês. Não comam nenhum deles e mesmo quando eles estiverem mortos, não toquem neles. Qualquer animal que vive na água e que não tem barbatanas e nem escamas é impuro. Também são impuras as seguintes aves: águias, urubus, águias marinhas, açores, falcões, corvos, avestruzes, corujas, gaivotas, gaivões, mochos, corvos marinhos, ibis, gralhas, pelicanos, abutres, cegonhas, garças e polpas, e também morcegos. É impuro todo inseto que anda e que voa, mas vocês poderão comer os insetos que têm pernas e saltam. Poderão comer toda espécie de gafanhotos e grilos, mas todos os outros insetos que andam e que voam são impuros. Vamos para Deuteronômio, capítulo 14, verso 11 ao verso 20. Acabou que nós lemos todos os versos aqui de Levítico 11, que relacionam os animais que são impuros e que, portanto, não devem ser consumidos pelo homem. Versos 11 até o verso 20, a Bíblia vai dizer: vocês podem comer qualquer ave pura, porém não comam as seguintes aves: águias, urubus, águias marinhas, açores, falcões, corvos, avestruzes, corujas, gaivotas, gaivões, gaviões, mochos, ibis, gralhas, pelicanos, abutre, corvos marinhos, cegonhas, garças e polpas, e também morcegos. Todos os insetos que voam são impuros, vocês não podem comê-los, mas podem comer todo inseto puro. Não comam qualquer animal que tenha tido morte natural. Vocês podem dar o animal aos estrangeiros que moram nas suas cidades de vocês, ou podem vendê-los aos outros estrangeiros, mas você não pode comer, pois são um povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Aqui é um detalhe importante: nós somos o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus e, portanto, todas as orientações que estão aqui na Bíblia fazem parte do estilo de vida do cristão. Então, se a Bíblia diz que não devemos comer, nós não devemos comer, porque Deus sabe de todas as coisas e o consumo desses animais, com certeza, é muito nocivo para o nosso corpo. Para você ter uma ideia, o camarão, qual é a função dele? Ele é um lixeiro do mar, né? Ele é uma baratinha do mar, ele faz a limpeza, ele se alimenta de dejetos, de coisas em decomposição, assim como
caranguejo, assim como gaiamum, aqui na Bahia se consome muito. Mas esses animais, vamos dizer, eles não têm barbatana, nem escamas, e, portanto, segundo a Bíblia, nós não devemos consumi-lo porque eles são impuros. Questão de número 6. Por que não devemos usar bebida alcoólica, fumo e outras bebidas estimulantes, como café, como energético, né? Bebidas estimulantes em geral? Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo, diz 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17. Esses elementos aqui citados na pergunta, eles destroem o corpo. O café é altamente estimulante, né? Ele provoca uma alteração ali na química do nosso corpo, nas substâncias químicas que são liberadas a partir do consumo dele. Há uma ativação, né? Um pico ali de ativação cerebral ao consumir o café e o energético, por exemplo, mas depois, assim como esse pico de injeção de ânimo vem, ele vai, e isso aos poucos ele vai transformando a nossa mente, vai destruindo essa verdade na nossa mente. Você pode procurar aí artigos científicos que o café é uma das drogas, a cafeína, né, uma das drogas mais consumidas no mundo e causa muita dependência. Então, algo que tem esse perfil e que pode destruir a nossa mente, né, não deve ser próprio para o consumo humano. Ah, mas Deus criou o café e etc e tal. Todas as coisas foram criadas e têm o seu objetivo, né? O porco é um animal que se alimenta de lixo. Ah, mas o porco que é criado agora em criatório ali e tal, ele se alimenta de ração, mas se você der qualquer coisa para ele comer, ele vai comer lixo, né? Na sua essência, né? No seu plano original, ele é um lixeiro. Então, aquilo que ele come, que naturalmente vai para a sua carne, que o povo consome, né, não é de bom grado, não é de bom uso para nós. O que a ciência diz que a carne de porco ela é saudável em relação a outras carnes, mas o número de doenças que estão relacionadas a esse tipo, por exemplo, de proteína, é muito maior em relação às outras. E assim como esses outros elementos, a bebida alcoólica, a Bíblia não diz literalmente que ela é proibida, mas ele condena a consequência, né, e chama aquele que consome a bebida forte de tolo, assim como o cigarro, assim como o fumo e outras coisas mais que são nocivas para o nosso corpo, e portanto a Bíblia diz que nós não devemos consumir porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo e é santo, e todo aquele que destruir o seu corpo ou esse templo, Deus o destruirá. Isso é muito forte, isso é muito importante para que a gente tenha em nossa mente ali guardadinho esses princípios a serem seguidos. Questão de número 7. O que a Bíblia declara em relação ao casamento? Confira Efésios capítulo 5, verso 22. Nós falamos um pouquinho aqui, né, sobre o que diz, sobre o que a Bíblia fala, por exemplo, sobre o relacionamento ali, a relação sexual que deve ser feita dentro do casamento. Essa é a orientação bíblica, e por isso o contrário disso a Bíblia chama de pecado, chama de fornicação, mas aqui ele vai falar sobre o casamento, né? O título aqui na minha Bíblia em Efésios está falando sobre esposas e maridos. Ele diz: esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois, verso 23, o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Olha a responsabilidade. E deu a sua vida por ela. Então, você que está hoje num relacionamento, você, marido, se coloca à disposição para dar a sua vida em prol da sua esposa, em prol do mantimento, em prol da manutenção, em prol do cuidado, da proteção, da segurança, do amor.
Algumas pessoas usam esse texto isoladamente, apenas se referindo à mulher, que a mulher tem que estar submissa. Em nenhum momento a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que quando Deus criou Eva, ele a chamou de auxiliadora. E outros textos bíblicos vai se referir à mulher virtuosa como uma mulher auxiliadora, que apoia o marido, que administra os bens e etc, etc. E o cuidado da esposa para com o marido e do marido para com a esposa, ambos têm responsabilidades uns com os outros, né? Responsabilidade, respeito, amor a ser dado um com o outro. E Mateus capítulo 19, verso 8 e 9, vai falar também um outro aspecto a respeito do casamento, que é o divórcio. Jesus vai falar: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês, ou seja, a permissão do divórcio. Deus não se agrada com o divórcio. Mas Jesus aqui está repetindo, Moisés deu essa condição por conta da dureza do coração de vocês, que insistia em querer repudiar a sua esposa. Mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero ao se casar com outra mulher. O casamento ele é para sempre. É uma instituição. O casamento é tão importante para Deus que ele usa de exemplo a relação de Cristo com o seu povo como de um noivo e uma noiva. Cristo sendo noivo e a igreja sendo a noiva. A espera da noiva pelo noivo. Deus usa essas relações, essa analogia ao casamento, porque é uma instituição sagrada e hoje nós vemos o inimigo de Deus atacando diretamente o casamento, as famílias, aumentando drasticamente o número de divórcio. Então você que está prestes a dar um passo importante, avalie, porque segundo a Bíblia, o casamento ele é para sempre. Você e a sua esposa, você e o seu esposo devem se entender, devem convidar a Deus para fazer parte do seu casamento, de modo que o desentendimento ele seja tratado e não simplesmente na primeira briga ambos queiram cada um ir para o seu canto, para o seu lado. Questão de número 8. Vamos aqui rapidamente. Questão de número 8. Que princípio a Bíblia estabelece em relação a vestuários e joias? Será que a Bíblia fala sobre vestuários e joias? Vamos abrir 1 Pedro capítulo 3. Esse é um tema bastante polêmico. Mas é o que a Bíblia diz. Vamos lá, capítulo 3, versos 3 e 5. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado que tem muito valor para Deus, porque era assim que costumava se enfeitar as mulheres do passado. As mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele, elas eram obedientes ao seu marido. Então Pedro está orientando aqui que as mulheres não devem se enfeitar, porque não era esse enfeite que Deus queria que fosse colocado nelas. Muito pelo contrário, ele está falando que a pureza do coração deve ser a única coisa que deve enfeitar a mulher. E 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. É bem verdade que esses textos talvez não respondam a dúvida, a inquietude de muitos, mas você desejando, nós podemos fazer um estudo mais aprofundado, onde nós podemos identificar na Bíblia que as joias, o uso de joias, de adornos, de enfeites, eles estavam diretamente ligados à idolatria, e por isso, lá no Velho Testamento, Deus
pediu para que, né, muitos dos teus filhos abandonassem essa prática, e aqui no Novo Testamento nós vemos tanto Paulo quanto Pedro reforçando esse princípio bíblico. Quero também, verso 9, que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras, que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. Não é o enfeite, não é a roupa cara, não é a extravagância, o excesso de maquiagem que te tornará bonita para Deus. Tudo isso está ligado à vaidade. Ah, mas eu não posso ficar bonita, cheirosa, comprar uma boa roupa. Deve, pode. Inclusive tem uma orientação de Ellen White, né? Muitas pessoas têm preconceito a respeito disso, inclusive pregam por aí que os adventistas adoram Ellen White, mas na verdade Ellen White, a igreja adventista entende que foi uma escritora inspirada por Deus, né? Os livros delas são livros não canônicos, né? Não são livros sagrados, né? Não sobrepõem a Bíblia, muito pelo contrário, ela mesma diz que ela é uma luz menor que encaminha para uma luz maior. Então as orientações dela, escritas há muitos anos atrás, foram corroboradas hoje, por exemplo, ali pela ciência. E ela sempre indica a Bíblia como referência dos seus escritos. E ela cita sobre vestuário o seguinte texto, eu não vou lembrar em que livro está agora, mas se eu não me engano, Vida Cristã, não lembro ao certo, mas ela vai dizer que nós não devemos estar tão longe da moda para não nos soar estranhos, né? Não parecermos estranhos, e nem tão perto para que não nos assemelhemos tanto ao mundo. Devemos encontrar o equilíbrio. E a Bíblia está aqui apresentando que a mulher, né, no caso aqui, que é o grupo que estão mais ligados ao uso de joias, mas os homens também usam, muitos homens, o conselho é que isso não deve fazer parte da vida do cristão, do estilo de vida cristão. Porque, como eu falei, no Antigo Testamento, os textos bíblicos, a repreensão de Deus ao uso desse tipo de elemento estava ligado à adoração. E por isso Deus deixa claro, por exemplo, na sua lei, que ele não divide a adoração dele nem com ninguém. Então é uma orientação bíblica e nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Nós estamos nos preparando para a Canaã celestial, e por que não abrir mão, né, de um detalhe em prol de uma vida com Cristo? Questão de número 9, se eu não me engano, essa é a última. Quais são as orientações bíblicas sobre o convívio cristão? Gálatas 6, verso 1. Gálatas, capítulo 6, verso 1, e na sequência Efésios 4, verso 25. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Então, o convívio com o cristão é: eu devo ajudar o meu irmão e não julgá-lo. Em Efésios 4, verso 25, já estamos caminhando para o final, vai nos dizer o seguinte: por isso, não mintam mais, cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. A mentira não deve fazer parte da vida do cristão. Nós devemos ser pessoas semelhantes a Cristo. Devemos buscar restaurar a imagem que o pecado destruiu, que é a imagem e a semelhança de Cristo em nós. Último texto: o que a Bíblia ensina sobre o modo de o cristão se posicionar em relação às autoridades. Atos, capítulo 5, verso 29. Atos 5, verso 29, vai dizer: então Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Deus deve estar
em primeiro lugar, em relação às pessoas. E Romanos 13, 1 a 4 vai dizer: obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra Deus que ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e eles o elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Eles estão a serviço de Deus e trazem o castigo deles sobre os que fazem o mal. Um outro texto, Jesus vai dizer: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. As autoridades, elas merecem respeito, mas não devem sobrepor a Deus, a lei de Deus, aos princípios bíblicos. Então, se a ordem das autoridades terrenas for infringir um princípio bíblico, nós devemos seguir a Bíblia. Essa é a orientação de Deus. Caso contrário, devemos andar bem, né, fazendo aquilo que é certo, para que não tenhamos medo das autoridades. Em que aspecto a sua vida precisa mudar e ser renovada por Jesus? Você já parou para pensar o que você precisa mudar? A mudança, ela nunca é abrupta, né, de forma grotesca ali, mas um outro texto que nós estudamos aqui: todas as vezes que nós temos contato com a videira, nós produziremos frutos, bons frutos ligados a essa videira. Jesus vai te transformar. Algumas mudanças não acontecerão da noite para o dia, mas se você abrir o seu coração, se entregar e pedir para que Deus te abençoe, para que Deus tire de você aquilo que não faz parte dele, com certeza essa mudança virá. Nós chegamos ao final do nosso estudo e temos aqui o nosso compromisso de fé, que diz: quero aprender mais sobre a importância de ser um templo do Espírito Santo, tendo hábitos saudáveis e uma vida equilibrada conforme a Bíblia ensina. É desejo do seu coração que isso aconteça? Feche seus olhos e vamos pedir que Deus nos abençoe e que a gente possa, junto, tendo força e abençoados pelo Espírito de Deus, deixar de lado tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Oremos. Querido Pai, obrigado pelos ensinamentos de hoje. Nos ajude a mudar tudo aquilo que não faz parte da tua vontade, dos teus princípios, para que vivamos perfeitamente ligados a Ti e andando perfeitamente nos Teus caminhos e possamos ter a Tua imagem restaurada em nós. Te rogamos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Obrigado porque você nos acompanhou até aqui. Nós nos veremos na próxima quinta-feira e daremos continuidade ao estudo. Faltam só 4 lições. Na próxima semana, a partir do sábado, dia 12, iniciaremos aqui uma semana inteira, né, de evangelismo, e você é o nosso convidado. Sábado, dia 12, vai ser das 8h30 até as 11h30, e do domingo, dia 13, até a sexta-feira, dia 18, das 19h30 até as 21h30, com o pastor Davi França. Nós teremos aqui uma série bíblica presencialmente na igreja com o tema Marcas de Cristo. Você não pode perder. Que Deus te dê uma excelente noite e nos veremos na próxima quinta-feira. Um abraço.